Olá a todos, bem-vindos de volta. Os Estados Unidos estão comemorando mais um acordo comercial, enquanto a União Europeia está completamente encurralada mais uma vez. No domingo, os Estados Unidos e a União Europeia fecharam um acordo comercial de última hora, que impõe uma tarifa de 15% dos Estados-membros sobre a maioria dos produtos da UE, evitando o que poderia ter sido uma escalada bastante brutal das hostilidades econômicas. Sr. Trump, o senhor pode conseguir uma tarifa melhor do que 15% para a União Europeia? Melhor significa mais baixo. Sim, o acordo foi finalizado após uma reunião presencial bastante constrangedora e, em alguns momentos, bastante tensa entre o presidente dos Estados Unidos, Trump, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. No entanto, apesar do tom daquela reunião, o acordo representa um dos acordos comerciais mais importantes dos últimos anos. Trump o chamou de o maior acordo já feito. E como você deve se lembrar, na semana passada ele se referiu ao acordo com o Japão como o maior de todos. Mas sabe de uma coisa? Eu realmente concordo com ele desta vez. O acordo com a UE é de fato bastante surpreendente, especialmente pelo fato de que Ursula von der Leyen parecia uma colegial sentada ao lado de Trump durante a reunião, acenando com a cabeça obedientemente, sorrindo e entregando exatamente o que Trump queria que ela entregasse. Não devemos esquecer onde estaríamos em 1º de agosto. Estaríamos em 30%. E teria sido muito mais difícil reduzir agora para 15%. 15% certamente é um desafio para alguns, mas não devemos esquecer que isso mantém nosso acesso ao mercado americano. No final das contas, von der Leyen ecoou o sentimento de Trump, dizendo que o acordo traria estabilidade e previsibilidade ao comércio global. Mas por trás dos sorrisos e das declarações de efeito, existe uma história mais complexa, de alianças em transformação e jogos políticos. Então vamos analisar. O acordo estabelece uma tarifa básica de 15% sobre as exportações da UE para os Estados Unidos, significativamente menor do que a taxa de 30% que Trump havia ameaçado apenas algumas semanas antes. Embora a tarifa de 15% ainda represente um obstáculo considerável para os exportadores europeus, é um alívio em comparação com a alternativa. Trump havia estabelecido um prazo rígido até 1º de agosto para impor tarifas mais altas, a menos que um acordo fosse alcançado. Em resposta, a UE preparou tarifas de retaliação sobre 109 bilhões em produtos americanos e alguns Estados-membros estavam até dispostos a usar a arma comercial mais poderosa do bloco, o instrumento anti-coerção, contra empresas de serviços e tecnologia dos Estados Unidos. Então o impasse foi teatral, claramente uma encenação. Mas as apostas ainda eram bastante altas. No entanto, durante o fim de semana, os dois lados realmente recuaram do limite quando a UE entregou o que Trump esperava. Em troca de os estadounidenses reduzirem suas ameaças tarifárias, a UE concordou com um amplo pacote de compromissos de vários bilhões de dólares. Isso inclui 600 bilhões de dólares em investimentos diretos na economia dos Estados Unidos e um acordo para comprar 750 bilhões em energia e equipamentos militares americanos nos próximos anos. Portanto, é claro que o complexo industrial militar fez parte desse acordo. Esses são números impressionantes e refletem o quanto Bruxelas está disposta a desescalar e a colocar Trump de volta nos trilhos, fazer com que Trump volte a estar alinhado. Quero agradecer pessoalmente ao presidente Trump por seu compromisso e liderança em alcançar esse avanço. Ele é um negociador duro, mas também é um fazedor de acordos. Então vamos lembrar que o objetivo original da UE era um acordo de tarifa 0 a 0. Isso não foi alcançado. A UE queria a ausência de barreiras sem novos impostos, apenas comércio aberto entre parceiros. Sob essa perspectiva, aceitar uma tarifa de 15% parece uma rendição. E é uma rendição. Isso é uma derrota.
e está acompanhada de compromissos de bilhões de dólares, assumidos literalmente por economias em dificuldades, especialmente quando se considera que aço e alumínio continuam excluídos desse acordo, ainda sujeitos à dura tarifa global de 50% imposta por Trump. Agora, os produtos farmacêuticos também ficaram de fora desse acordo, sem novo acesso ou alívio para nenhum dos lados. Então, por que a Europa aceitou esse acordo? Estamos prontos para negociar com os Estados Unidos. De fato, já oferecemos tarifas 0 a 0 para bens industriais, como fizemos com sucesso com muitos outros parceiros comerciais. A Europa está sempre aberta a um bom acordo, por isso mantemos essa proposta na mesa. Mas também estamos preparados para responder com contramedidas e defender nossos interesses. Bem, aceitou o acordo porque a alternativa era pior, e não podia se dar ao luxo de recusá-lo, dada sua situação financeira e econômica, ou seja, seu declínio financeiro e econômico, ambos, é claro, culpa da própria Europa por abrir mão de sua soberania política e econômica. A UE já enfrenta ventos contrários na economia, crescimento desacelerado, aumento dos custos de energia e divisões políticas internas. Uma guerra comercial em grande escala com os Estados Unidos, o maior parceiro da UE, poderia ter sido catastrófica. E ele tem poder que ele está a fazer duas atroces que ele pode controversar as pessoas todas ao POP não vai sair tudo sobre a saída da Isso, é claro, não é a primeira vez que o governo Trump demonstra força no comércio global nas últimas semanas. Acordos com Japão, Indonésia, Vietnã e Reino Unido seguiram um padrão muito semelhante. Ameaças de tarifas, depois prazos agressivos e concessões de última hora. Trump chegou a prometer 90 acordos em 90 dias. Claro que esse era um objetivo bastante ambicioso que ele não iria cumprir, e ele sabia disso. Ele não cumpriu, mas sua abordagem dispersa produziu resultados mesmo assim. A principal reclamação de Trump com a União Europeia sempre foi o déficit comercial dos Estados Unidos, que atingiu 235 bilhões de dólares em 2024, apenas em bens, ou seja, excluindo serviços. Sua alegação de longa data é que a União Europeia foi formada para prejudicar os Estados Unidos, e essas são palavras dele mesmo. E ele demonstrou pouca paciência para as explicações deles, como o fato de que os Estados Unidos têm superávit em serviços com a Europa, o que em parte equilibra as contas. Isso não foi levado em consideração. Para Trump, isso não importava. Ainda assim, deixando os números de lado, a tendência mais ampla é bastante clara. Trump quer remodelar a economia global. Ele quer que os aliados paguem mais pela defesa, comprem mais produtos americanos, especialmente armas, especialmente armamentos, e que seus aliados invistam mais em infraestrutura nos Estados Unidos. O acordo de domingo atende a todos os 3 critérios. Ursula estava lá, sorrindo educadamente, e, para ser sincero, a reunião foi muito desconfortável de assistir. Se você assistir aos trechos, acho que vai concordar, foi extremamente constrangedor e chegou a ser incômodo ouvir as palavras de Trump e ver como Ursula reagiu a elas. Aliás, o local da reunião também não foi por acaso. Desta vez, Trump recebeu von der Leyen não em Washington, mas em seu campo de golfe, na costa oeste da Escócia. A mensagem visual era inconfundível. Um presidente em seu próprio território fechando um acordo em seus próprios termos. E, para seus apoiadores, isso é o Trump clássico. Negócios em primeiro lugar, simbolismo em segundo. Para seus críticos, no entanto, isso é apenas mais um teatro de um líder que confunde as linhas entre império pessoal, por assim dizer, e política nacional. Mas há outra camada nessa história, que vai além das tarifas e dos déficits comerciais. Esse acordo pode sinalizar um realinhamento das relações transatlânticas. A UE pode ter cedido bastante. Trump continua a impulsionar sua visão de uma economia global reorganizada. Seus apoiadores o veem como um negociador duro, o que ele claramente é, e como alguém que finalmente está fazendo com que os aliados paguem sua parte justa.
Ao mesmo tempo, seus críticos veem um presidente que está desestabilizando a ordem global em troca de ganhos de curto prazo. Independentemente do lado em que você esteja, uma coisa é certa. O acordo de domingo foi uma aposta de alto risco que parece uma vitória para Trump e uma perda considerável para o euro e, francamente, para qualquer aliado dos Estados Unidos. As tensões subjacentes permanecem e, enquanto o mundo observa, uma pergunta persiste. O que acontecerá da próxima vez que Trump aumentar as apostas? Porque, se a história serve de guia, haverá uma próxima vez. Como os aliados, como o mundo, vão reagir? Isso ainda está para ser visto. Muito obrigado por assistir. Obrigado por me acompanhar. Se você achou essa análise rápida útil, curta, inscreva-se e deixe nos comentários abaixo sua opinião sobre o acordo e sobre a política comercial. Eu adoraria saber o que você pensa. Certifique-se de estar inscrito no Substack e no Patreon. Eu adoraria ver você por lá também. Aproveite o resto do seu dia e nos vemos aqui amanhã. Cuide-se.